Bem-vindo ao podcast Parapsicologia na Prática. E hoje nós vamos falar sobre um tema incrível que são os desafios da convivência e vamos trazer para vocês em 4 episódios, dividindo este tema. E neste primeiro vamos falar sobre choque de gerações. Muito bem, eu sou Wilson Rafael Stolf, parapsicólogo clínico e hipnoterapeuta, psicólogo de formação, diretor do IPACT de Curitiba, formado há 26 anos, atuando nessa área da parapsicologia, cada vez mais realizado e ajudando muitas pessoas. E eu sou Anivalda Nazário Stolf, também parapsicóloga clínica e hipnoterapeuta, professora do curso, também coordenadora, atuante na área clínica, aí, com larga escala de profissionalização também. Se você gosta desse tema, então inscreva-se no canal, compartilhe, dê suas opiniões, esteja conosco nessa caminhada de autoconhecimento, de entender-nos como seres humanos, nas relações, nas convivências e tudo mais. Faça seu comentário, coloque aí seu comentário para que a gente possa interagir com você aí posteriormente. Muito bem, meu querido, então falando desse choque de gerações, E justamente a gente vai identificar isso onde? No cotidiano, no nosso dia a dia, nas nossas famílias, Quando envolvemos aí convivência envolvendo avós, nos seus 60 mais, os pais numa geração de 30, 40, 50 e os filhos que se tornam netos, como que fica mediante tanta diferença de gerações? Eu sou da geração 60 mais, então esse choque para nós é maior, de gerações mais próximas, Porque de fato as mudanças nas últimas décadas têm sido incríveis, extraordinárias, rápidas, e que vai fazer com que as gerações seguintes, elas tenham informações que as gerações anteriores não acompanham, não entendem, não compreendem, porque a geração 60 mais, 40 mais, 50 mais, são gerações mais conservadoras, que tinham uma cultura, uma formação, uma educação de séculos, E de repente toda uma nova cultura, era digital, que essa geração nova, ela vive com tantas informações, com muitas diversidade de tarefas, multitarefas e tanta coisa nova, e que leva a tantos conhecimentos que às vezes acabam não conseguindo aprofundar muitas coisas, tem muitos conhecimentos, enquanto que as gerações anteriores tendem a ter, então, por cultura, já informações sólidas, consolidadas, já de décadas, então, que hoje já não são entendidas dessa forma. Então, esse choque do novo e do velho, entre aspas, das gerações anteriores, Exatamente. E onde que isso vai impactar? Nos comportamentos. Então, a parapsicologia, essa ciência que vai estudar as programações mentais, que vai nos dar uma identidade, formar a nossa personalidade. É esse o estudo da parapsicologia, um dos grandes estudos da parapsicologia, na formação da nossa personalidade, que vai nos dar uma identidade. Então, quem eu sou? Qual é o meu comportamento? Como eu me comporto? Olhando agora para este tema, eu, quando estou nos 60 mais, que eu ainda não estou, mas estou quase lá, O Wilson já está. Mas aí com relação a filhos, a netos, que estão aí numa era digital, que tem muita informação, Como já mencionamos, e vão ter comportamentos diferentes. Então, nós, com mais idade, estarmos abertos para essa compreensão de diferença nos comportamentos que inevitavelmente virão em gerações que estão além, que estão depois de nós.
e cada vez será mais rápido. Então, se ficarmos na rigidez total, vão vir os choques, né? E esses choques que muitas vezes afastam e se perde oportunidades, né, Wilson? Isso de somar, né? Isso. Porque, na verdade, acho que é a grande proposta de que haja um meio termo que tanto os das novas gerações possam entender os das gerações anteriores, como os da geração anterior possam entender os das gerações mais recentes, em que as informações são múltiplas mesmo. Então, há uma situação de atenção flutuante, dizemos assim. Alguns autores comentam dessa forma, que é uma atenção em que ela fica na superficialidade de tantas informações, e que essas tantas informações o idoso já não acompanha mais tanto, por não ter esse contato como o jovem tem com a mídia, e o jovem, a geração última, tem essa facilidade da comunicação, do digital, de estar em várias mídias, interagindo e tal, e que nessa superficialidade, e aqui então a atenção e a observação de que possam os jovens ter essa atenção para que aquilo que de fato vale a pena ser vivido e conhecido tenha assim mais profundidade nisso, né? Porque não fiquem nessa superficialidade. E o idoso, então, gerações anteriores, possam se flexibilizar mais e até de certa forma, pela minha experiência, ter um certo esforço para poder acompanhar minimamente, pelo menos, todo esse movimento tão rápido, né? Que de 10 anos, 20 anos para cá, gente, nós que somos, então, assim, jovens há mais tempo, nós temos acompanhado mudanças incríveis, né? Repentinas, tá? Uhum. Eu que sou filho da roça, eu lembro que o pai comprou o primeiro tratorzinho, o Tobata, lá pelos anos 80, não é? Que o jovem nem sabe o que é isso, nem né, Wilson? sabe o que é Tobata. Hoje o jovem sabe de uma máquina agrícola que é controlada por computador, autonomamente, enfim, não tem nem ideia do que é isso. Quanto mais falar em boi, cavalo, que puxava lá o arado, essas coisas, né? Então nossa geração é desse tempo, né? Sim. Então, esse salto foi muito grande, E daquela rápido. condição rápido para o que nós temos hoje, né? Então há esse choque, portanto, e que precisa ser amenizado, deixar de ser choque, deixar de ser uma coisa que impacta, que divide, né? Para que possamos ajudar os outros. Entendo que a geração mais recente possa entender a experiência dos ancestrais, pais, avós e tudo mais, que tem muito a passar para os jovens, assim como os jovens têm muito a passar para estes, né? Porque essa troca, então, é importante que ela ocorra de uma forma amena, respeitosa, de compreensão. Isso que nós falamos muito em parapsicologia. Compreender. Ninguém é mal porque quer ser mal, falha porque quer falhar, por programações subconscientes que levam a ser assim ou assado. Não é assim? É? Exato. E aí, onde está o segredo de poder amenizar esse choque entre as gerações? Está justamente no meio. Porque quem está no meio é que vai ter a facilidade maior de lidar com a geração que está acima e com a geração que vem depois. Então, observem aqui os filhos, você que é filho, mas que já é pai, por exemplo, né? Que está aí na casa dos 30, 40, até 50 anos, que está na geração intermediária. Então, você tem filhos, mas também tem pais, né? Então, se você como filho, numa idade entre 30 e 50 anos, não fizer este caminho do meio, esta harmonização, este entendimento, ser este veículo para facilitar esta convivência, perde oportunidade e pode cada vez distanciar mais, né? Então, a proposta é
justamente para você que é dessa geração e que tende a ser a que está nos ouvindo, né? Refletir sobre isso. Que compreensão e que valorização você consegue fazer da geração dos seus pais, que hoje são avós, né? Da geração dos seus pais, analisando o contexto de onde eles vieram e por que eles agem do jeito que agem, porque eles são do jeito que são, né? Não há como ter mais de 60 e conseguir agir como alguém de 30, né? E isso é preciso trabalhar no nosso conhecimento, para que possamos fazer essa ponte, né, para os netos e poder somar, respeitando tanto quem tem mais idade, tanto quem também é criança, jovem, adolescente, que tem o valor igual. Se esse assunto lhe interessa, e creio que deve interessar muito, comente, deixe seu comentário, compartilhe, curta, que isso nos ajuda a desenvolver outros conteúdos, a enriquecer esse conteúdo tão importante e necessário para todos nós, não é? Então, veja que há uma condição das gerações últimas de muito esse cuidado, essa cobrança da perfeição, de estarem tendo uma apresentação sempre de beleza física, de roupa, de modo de se vestir e tal, e que isso muda a cada dia, a moda e tudo mais. Então, são todas coisas que os da geração anterior têm dificuldade de entender, não é? Ao mesmo tempo que essa cobrança que as gerações últimas se fazem da perfeição, externa, né? Externa, não é? E isso é bacana, isso é bom, mas o que mais vale é a beleza interna, ou a feiura interna, porque às vezes essa beleza externa é para esconder uma feiura interna. Então podemos ser como somos. Ser humano, gente, é falível. Não se cobra perfeição. Cobra-se a fazer cada vez melhor. Mas às vezes a gente pisa na bola. Então sejamos o que somos, certo? Porque aí fica mais leve viver, tocar a vida, né? Tanto uma geração quanto a outra, mas especialmente as novas gerações, tem muito essa cobrança, né? Essa competição de estar sempre em primeiro lugar, e isso leva a grandes frustrações, ansiedades, dificuldades e tudo mais, consigo mesmo, e por consequência para com os outros, não? Então é uma geração linda, fantástica, maravilhosa, mas precisa estar encontrando esse meio termo, encontrando a si mesmo acima de tudo. Esse é o foco que a parapsicologia trabalha. O problema, em princípio, não é fora, o outro, a situação lá e cá. É assim mesmo. Nós mesmos temos nossas normais dificuldades. Então, a grande diferença está como lidar com os desafios, com as divergências, não é? Porque quando temos essa sabedoria de lidar com as situações, aí nós lidamos com qualquer situação, sem intrigas, sem divisões, sem encrencas e tudo mais, não é? É isso mesmo. Então, essa busca pela compreensão cada vez maior, porque quanto mais compreendemos, menos julgamos. Consequentemente, menos sofremos. E aí você tem aí uma oportunidade de poder aprofundar um pouco mais esse conhecimento, de trazer aí uma grande soma para a sua vida, mergulhando um tanto nesse conhecimento, por meio do nosso congresso, que vai acontecer aí nos dias 1 e 2 de agosto, aqui em Curitiba, né, um congresso presencial, em que falaremos de temas justamente relevantes para o cotidiano, falando de emoções, da arte da escuta, até de como o processo terapêutico funciona, mas como usar isso no dia a dia. Então você terá inúmeros benefícios de trazer para a sua vida diária, mediante todos esses temas que serão trabalhados neste congresso, aí nessa soma da parapsicologia, né, com a epigenética, até com outras ciências que estão aí se unindo cada vez mais. Então, se ficou interessado, clique no link, o link aqui abaixo, e saiba mais sobre o nosso congresso, né, venha fazer parte desta comunidade que cresce e se desenvolve cada vez mais. Quer saber de uma coisa? Se a pessoa não se conhece, como é que ela vai corrigir aquilo que não conhece?
Então, o Congresso tem muito isso, a parapsicologia tem muito isso, de olhar-se a si mesmo, entender-se, conhecer-se, saber como somos, como funcionamos, como é que se estrutura a personalidade, né? Como é que funciona a mente. É disso que se trata em parapsicologia e no Congresso também. Venha, inscreva-se no Congresso. Até nosso próximo episódio. Até lá então.